Deus abençoe, meus irmãos. Nós vamos a uma leitura em Mateus, no capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 11. Vamos ler então Mateus capítulo 13, verso 13 ao 17. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Senhor Deus, nós precisamos de olhos para ver, e estamos pedindo ao Senhor para manifestar a revelação do seu sétimo olho para nós. Não seguimos um cordeiro que nesta era está sem olho, mas ele tem um olho. O olho da sétima era para o eleito foi quando abriu e mostrou o que o eleito precisava ver. A revelação, a luz do entardecer. Ajuda-nos a enxergar mais, segundo a tua boa vontade, através da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Eu quero falar sobre tende olhos e não veem. O que adiantaria o olho, o que adiantaria a luz, se não houvesse o olho? Você não saberia o que estava acontecendo. Tem luz, mas sou cego, não enxergo. Então, o que adianta a luz para quem não tem olho? Não adianta nada. Por isso a luz, ela é manifesta para aquele que tem olho, que enxerga. Tende olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Já falamos sobre isso, mas eu quero tomar um outro lado hoje para a nossa meditação. Mas vamos pensar nisso, que o eleito vê. Só o eleito vê, outro não pode ver, porque o eleito tem o olho,
O olho é a revelação que foi dada através do sétimo anjo, que foi o sétimo olho de Deus na terra. Ele foi o sétimo olho daquele cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, do capítulo 5 de Apocalipse. Então, o profeta da era, ele foi este sétimo olho para poder trazer a nós luz, e nós, tendo olhos para ver, nós apreciamos a luz. Você sem olho não aprecia o capim, você sem olho não aprecia uma rosa, você sem olho não aprecia a beleza, a fascinação. Você sem olho não pode apreciar nada, porque você apenas pode sentir, você pode caminhar, você pode apalpar, então sentir pelo tato, mas você não tem olho para ver. Então a pessoa não desfruta da beleza de Deus. Do lado espiritual é este, porque do lado natural, se você não enxerga, então você não tem aquelas vistas para ver, você não enxerga a beleza da criação de Deus, que tudo que Deus criou é bom, diz São Paulo, e recebido com ações de graças. Mas se você enxerga, aí você adora a Deus nas mínimas coisas, porque você vê Deus nas mínimas coisas, porque enxerga. Que Deus nos dê graça para continuar enxergando, que o que precisa é enxergar. E logo você enxerga a sua posição, o que você é no corpo de Cristo. Vamos passar aqui por um parágrafo, o final do parágrafo 155. Cristo é revelado em sua própria palavra. Irmão Branham diz: um bom ministro disse há algum tempo atrás, talvez isso daqui é a condição não só de ministro, mas de muitos membros, muitos de nós. Um bom ministro disse há algum tempo atrás, disse: irmão Branham, se eu pudesse simplesmente ter o gozo do Senhor em meu coração. Aí no parágrafo 156, Cristo é o mistério de Deus revelado, Cristo é revelado em sua própria palavra, melhor, ele diz: filho, o reavivamento acabou. Então, é que você quer sentir algo, e esse algo só vem por um reavivamento. E se aquilo acabou, você fica com vontade daquilo, desejo daquilo. E foi o que o ministro disse para o irmão Branham: eu tenho vontade, Senhor, irmão Branham, eu tenho vontade de ter o gozo do Senhor, o gozo de Cristo, o gozo da palavra. E o irmão Branham chegou ao ponto de falar para ele: filho, o reavivamento acabou. Vem. Agora os estabilizadores têm sido colocados no navio. Grandes ondas temerosas estão aqui fora diante de nós. Mas sabemos que bem além daquela onda estaremos nos aproximando da costa. Vem. Estamos nos aproximando da margem. Simplesmente fique estabelecido. Não é questão de sentir. Irmão Branham, como eu queria sentir o gozo do Senhor. A gente fica pensando: será que nós não estamos sentindo o gozo do Senhor hoje? Irmão Branham disse que o avivamento tinha terminado lá atrás, em 65. Ele diz: o avivamento acabou, terminou. É por isso que você está desse jeito. Você quer sentir e não sente. É por falta do avivamento. O avivamento acabou. Foi no tempo do profeta. Eu creio no meu avivamento, o avivamento da noiva. Entende? O avivamento da noiva é a abertura dos selos. Eu creio nesse avivamento. Mas se você estiver sentindo assim um pouco indiferente, que é frio,
Já o tempo está frio. E você sente frio, fica mais frio ainda. Então você sente assim, indiferente e está com vontade de ter o gozo do Senhor. O gozo do Senhor, como refletia nos tempos passados, que as pessoas rolavam pelo chão, não por estarem endemoniadas, mas pelo gozo do Senhor. Elas assoviavam, elas cantavam, elas pulavam, pelo gozo do Senhor que estava em seus corações. Mas chegou o tempo, irmão Branco diz: o avivamento acabou, filho, agora é tempo dos estabilizadores funcionar. Porque se não acaba o avivamento, não usa estabilizador. Para que estabilizador no navio? É uma hora de grandes lutas, ondas temerosas no mar. Então o estabilizador está ali. Você lança o estabilizador e aquilo pode vir as ondas, aquilo não afunda o navio, porque está com os seus estabilizadores em funcionamento. E é isso que o crente tem que ter quando acaba o avivamento. Porque o problema do crente é ser um barco sem estabilizador. A hora que acaba o avivamento, ele não tem como estabilizar, parar e se arraigar. Ele não tem âncora. Então como parar naquela hora? Como dar uma estabilizada e saber, olha, não importa que tenha ondas, não importa que está bom, não importa que está mal, não importa como está o mar revolto da vida, uma coisa eu sei, estou estabilizado. E aquilo ali assenta o crente, e ele fica seguro mesmo sem o avivamento. Agora eu creio, como disse, eu creio nesse avivamento da abertura dos selos, que foi em 63, e que nós estamos sofrendo um pouquinho desse avivamento agora, mas não é ainda aquele avivamento que traz emoção carnal, porque o avivamento, a maioria das vezes, é pulos, gritos, cânticos, são emoção externa. Quando a revelação chega, ela não traz muita emoção no exterior, ela traz uma estabilidade de fé. Você sabe em quem você tem crido. E depois disso, pode vir as ondas, você está seguro. Fique somente na palavra, permaneça com Deus, diz o profeta. Não importa como você sinta, que você sente frio, sente um pouco de angústia, você sente medo. O que está acontecendo? Você sente fraco. Eu não estou tendo força, você diz, não estou tendo força para assistir os cultos. O que é? Eu não sinto aquela alegria, eu preciso sentir mais alegria. Eu não estou sentindo alegria. Então o que tem que fazer? Não importa o que você sinta. Pergunta para Abraão: Abraão, o que você está sentindo depois que recebeu a promessa que vai ter um filho? Faz 10 anos, o que você sente? Olha, eu não sinto nada, só que eu creio que o menino vai vir. Abraão não sentia. Ele só podia dizer: eu sinto ser mais velho, fiquei mais velho, 10 anos. Bom, agora estou com 100. Como você sente, Abraão? Olha, eu sinto mais velho, só que o filho vai vir. Isto é estabilizado. Isto é um crente seguro. Não tem nada que afunda ele. Ele não está seguro na alegria, no pulo, no grito, no regozijo, na opulência, nem na prosperidade que estava dentro de Sodoma. Ló estava seguro naquilo. Aquilo era uma segurança para Ló. A riqueza de Sodoma, a beleza de Sodoma, aquilo era uma segurança para Ló. Diz que beleza. Mas logo vieram os reis e tomaram Ló e prenderam. Aí Ló precisou do tio. Agora Ló precisou do tio. E Abraão foi em busca do irmão, diz o profeta. Ele foi em busca do irmão que estava preso. Ele foi libertar o irmão. E este é o ministério da noiva no momento presente. Libertar o irmão da prisão denominacional dentro da mensagem. Libertar o irmão. Agora, quando ele está preso, que ele ainda deseja que o Abraão vai lá para fazer algo por ele.
Agora Ló sabia, o nosso problema é hoje é esse, que Ló sabia que ele era Ló. Ló sabia que ele não podia lutar sozinho, porque ele não ia dar conta. Ló sabia, se o meu tio tivesse aqui, se o meu tio tivesse aqui, ele não deixaria eu ir preso, ele não deixaria eu me envolver nesse sistema de bezerro de ouro, ele não deixaria eu me envolver nesse sistema de homens. Se Abraão tivesse aqui, daqui a pouco Abraão chega, vence os reis e diz para Ló: vamos embora, eu vim para te libertar. Irmão Branham mostra que o Abraão hoje vai atrás do irmão caído, o irmão caído que quer uma recuperação, o irmão caído que quer sair da prisão. Este é o nosso ministério presente. Nós somos únicos que podemos libertar o Ló. Entende? Nós somos únicos. Quem? Nós da mensagem. Pode libertar Ló, que está numa denominação, Ló, que está aprisionado, Ló, que está num sistema trinitário. Ele está ali, é justo, é bom, mas tem que ser liberto. E só o Abraão pode fazer. Ló não pode. Ló só vai preso porque ele não tem como se libertar, porque ele ficou dentro de Sodoma e o mal foi para Sodoma. O mal não foi para onde estava Abraão, o mal foi para dentro de Sodoma. Você tem que entender que a luz que Deus dá para você é tão suficiente que as trevas não chegam na montanha onde Elohim está. As trevas não conseguem chegar na montanha, porque Elohim está na montanha, e você está com Elohim na montanha, ouvindo a palavra do próprio Deus, comendo com o próprio Deus. Quem come com essa mensagem revelada, a terceira etapa, os 7 selos revelados, 7 trovões revelado para nós, quem come nessa mesa está comendo na montanha onde está Elohim, na terceira puxada. É ali que está. Muito bem, não importa como você sinta, o que qualquer coisa mais, permaneça certo com a palavra. Não importa o que está acontecendo, permaneça certo com a palavra. Que isto fique estabelecido. Quando você vê todas estas grandes e velhas nuvens ao redor, e tempestades vindo, e bombas atômicas, e tudo o que eles falam a respeito, porém, o nosso estabilizador está corretamente na palavra. Deus disse que isto estaria aqui, e superaremos cada um deles. Sim, passaremos acima deles, sim, sem dúvida. Eles não nos podem afundar, eles não nos podem afogar. Nos coloque na sepultura, nós sairemos outra vez. Se você põe na sepultura, nós sairemos da sepultura. Amém? Isto vai no problema de muitos, aquele problema de dó. Uns têm dó de nós, nós temos dó deles. Quando eu saí da denominação, eles tinham uma dó de mim. Eu disse: coitado do Osmarzinho. E eu de cá: coitado daquele povo, eles não puderam ter a luz do batismo em nome de Jesus Cristo. E eles de lá: coitado de mim, certo? Hoje é a mesma coisa. Eles estão na segunda etapa e não entendem nem a abertura dos selos, não entendem o ministério do Filho do Homem. Falam, pregam sobre o ministério, mas não entendem que para ter o ministério do Filho do Homem tinha que terminar o Filho de Deus, que é a intercessão. Eles não estão entendendo isso, não conseguiram entender até hoje. E você acha que vai conseguir? Vamos ver, está começando agora essa mensagem. Ela está começando agora. Essa luz pode alcançar apenas a semente eleita. Essa semente eleita vai conhecer estas coisas aqui. Agora, o irmão Branham ainda continua dizendo, Cristo é revelado em sua própria palavra, no parágrafo 150, eu quero ler para vocês, porque é aquilo que traz a revelação a nós. Sem luz, não adianta você querer caminhar, você não caminha, está em trevas. Tem luz, aí sem olhos, você tem dificuldade. Então, se tem uma luz, aproveita por quem veio essa luz.
Quem trouxe a luz? Haveria luz no entardecer. Zacarias 14:7. No entardecer haverá luz. Então nós já passamos um período da formação do corpo. Está aqui, 150, Cristo é revelado em sua própria palavra. Agora, na vinda da luz do entardecer, nós observamos que isto terá que ser a mesma luz que havia de manhã. Por quê? Não há um sol de manhã e outro sol à tarde. É o mesmo sol. O mesmo sol que há à tarde é o de manhã. É o mesmo da manhã como da tarde. Agora, isto diz do dia, ele mesmo, o dia entre aquele tempo será como que sombrio, escuro, não poderá ser chamado dia ou noite entre aquilo. Veem? Esta é a formação do corpo dos pés subindo, que não pode ser chamado de luz. Lutero, Wesley e Pentecostes. Ele diz, não pode ser chamado de luz. Está em Zacarias 14, verso 6, que é um dia sombrio, nem dia nem noite será. Aí verso 7 diz, mas no entardecer haverá luz. E aí que luz que é? O mesmo sol da manhã, como nós falávamos ontem, que é o mesmo sol do ocidente. Do oriente está no ocidente. Aqui é o mesmo sol da manhã, é o sol da tarde. O mesmo Cristo que veio de manhã para os judeus é o mesmo Cristo que veio na tarde para os gentios. É o mesmo Cristo, entende? Que é o sol da manhã, o sol da tarde. Ele não mudou, o sol é o mesmo. Você só vai percebendo que a luz dele vai ficando fraca. Irmão Branco diz que ele nasce de manhã, às 9 horas ele está na escola, meio-dia ele já está fazendo outra coisa, quando dá às 3 horas da tarde ele já está envelhecendo e ele vai enfraquecendo e ele morre. Mas quando dá de manhã outra vez, olha ele ali. Irmão Branco diz, isso aponta para nascimento, vida, morte, sepultamento e ressurreição. Temos que passar como o sol. Você vê, o sol da manhã, hoje esse sol da manhã, é o mesmo sol que saiu ontem de manhã. É o mesmo, ele não é outro, é o mesmo sol. Quando ele chega às 6 da tarde, é o mesmo sol. Isso é provando que é o mesmo Cristo que veio no Oriente, que é o sol da manhã, ele veio no Ocidente, é o mesmo Cristo. Mas a igreja, através desse período, ela está sendo formada, está formando os pés da igreja, está sendo formado aqui. Presta atenção, 143, Cristo é revelado em sua própria palavra. Toda a Bíblia é uma revelação total de Jesus Cristo, fazendo-se conhecer em cada era. Ele se fez conhecido nos dias de Lutero como uma fundação, a igreja, os pés, a perna, como ele fez com o rei Nabucodonosor. Você se recorda de como ele teve aqueles sonhos? Isto vem da cabeça para baixo. De Nabucodonosor começou a formação da cabeça para baixo. O que você tem que ver, onde ia nascer Cristo. Porque ele começou de cima para baixo, do cabeça de ouro até chegar no pé da estátua. Ele começou da cabeça para baixo. Então é nisso que o irmão Branco está aplicando aqui nesse parágrafo. Ele vem dos pés, me perdoe. Ele se fez conhecido nos dias de Lutero, como ele fez com o rei Nabucodonosor. Você se recorda de como ele teve aqueles sonhos? Isto vem da cabeça para baixo. Veio. Agora, ele vem dos pés para cima. Entende? Ele vem dos pés para cima. A construção da igreja é dos pés para cima. Lutero é pés, Wesley, coxa, Pentecoste, ombros. Aí chegou, saiu de Laodiceia, é o pescoço, é o profeta do dia. E logo o cabeça, Cristo, veio sobre o profeta. Você faz a igreja da mesma forma. Os pés está na era de Lutero, as coxas, Wesley, a era de Wesley, os pentecostais nos ombros, formando o corpo da igreja.
Mas aqui vem a própria igreja com o Espírito Santo. É o crente que saiu de Laodiceia. Ele recebeu o Espírito Santo para que Cristo possa descer sobre ele. E logo você saberá que se Cristo é a pedra de coroa, que ele coroa o indivíduo, depois Cristo na sua vinda, no rapto, ele coroará a igreja total, certo? A igreja total. Primeiro ele coroa o indivíduo. Hoje você tem que sentir isso, que Cristo está te coroando hoje como um vencedor que venceu as eras da igreja e saiu das eras e subiu no capítulo 4 para poder ver as coisas da frente que em breve haveriam de acontecer. Amém. Ele vem dos pés para cima. Vem, no reino babilônico, ele mostrou todos aqueles velhos testamentos, ele veio da cabeça para baixo, até que ele desceu a Deus, ele mesmo, e tornou-se carne nos pés da escada. Nós já pregamos sobre isso. É Deus descendo de uma escada. Ele veio do cabeça de ouro, Cristo. Você tem que ver isso. Ele veio dos profetas até chegar aqui em Cristo. Quer dizer, ele veio do céu, ele vem descendo. É uma escada que faz descendo para Cristo descer e nascer na manjedoura. Essa é uma escada. Tornou-se carne nos pés da escada, quando ele veio aqui na manjedoura. Ele tornou-se carne. Agora, ele não torna carne nos pés da escada, ele torna carne na cabeça, quando ele sobe. Como? Então ele começou com Lutero os pés, aí vai subindo outra vez. É uma escada que descendo é uma pirâmide ao contrário. Você entendeu? É uma pirâmide ao contrário. Você tem uma pirâmide ao contrário aqui, porque é uma escada descendo, e quando ela chega aqui no pé da escada, Cristo nasceu. Agora é uma escada subindo do outro lado aqui, ó. Ele começa a subir outra escada para poder ter a palavra feito carne, não mais nos pés da escada, que foi Cristo, mas na cabeça. Entende? Na cabeça, na ponta da pirâmide, agora na ponta da escada, subindo, onde a igreja está nessa hora, na ponta da escada. Amém? Deus era, escuta aqui, olhe, você compreendeu isso? Deus era no princípio, e ele continuou descendo através dos profetas e descendo até que Deus, ele mesmo, se tornou humano como nós, foi até os pés da escada. Deus descendo, Deus se fazendo carne, Deus se humilhando, Deus se tornando um corpo mortal, um bebê nascido em uma manjedoura, odiado, rejeitado, desprezado. Talvez você fica lamentando porque na sua casa eles não importam com você. Não importa com isso não, gente. O próprio Cristo, ele foi rejeitado, odiado, sendo Deus em carne. Quando ele nasceu, já falaram mal dele no nascimento, porque ele nasceu fora do casamento, porque José e Maria não tinham casado ainda, e ela já estava grávida do Espírito Santo. Então aquilo foi o fim do mundo para um fariseu, era o fim do mundo para um saduceu, era o fim do mundo para o Pilatos, para o Herodes, para o Anás. Mas não pode acontecer uma coisa dessa. E ele ainda vem dizer que ele é Deus. Olha o nascimento dele. Eles não perceberam que Deus desceu tão baixo que eles não puderam ver Deus. Não puderam, porque Deus não veio pela via que eles esperavam. Eles esperavam que Deus viria pela via sexual, um bebê. Que aí é fácil, nasceu um bebê, mas com casamento de um israelita, era casamento. Tinha que ter o casamento ali junto com o sacerdote. Eles faziam o casamento, uniam estas pessoas no temor do Senhor. E José e Maria estavam um casal diferente. Eles olhavam para Maria: mas você está grávida, Maria? Já casou? Ainda não, mas nós já somos casados pela palavra. Eu dei minha palavra para José, José deu a palavra que casaria comigo. Nós somos casados pela palavra. Você sabe que assim é a igreja. Nós somos casados com Cristo
pela palavra. Provando sua palavra, 236. Provando sua palavra, o Filho do Homem veio para fazer o casamento do crente com a palavra. Nós somos casados com Cristo pela palavra. É o tempo do escárnio. Você é casado com Cristo? Você nem subiu ainda. É quando você subir que vai casar? Não. Quando nós subir vai ser a festa. O casamento é feito aqui na terra. Foi feito através do ministério do Filho do Homem. Provando sua palavra, 236. Foi feito o casamento do crente com a palavra. Então agora é tempo de escárnio. Você é casado? Então, e aí, o que é? É cordeiro ou é leão? Porque é as bodas do cordeiro. E você está dizendo que é leão? Então como que faz isso daí? Aí é a hora da crítica. É a hora da crítica. Porque eles não percebem a gravidez do crente, a união do crente com a palavra, e já se engravidando com aquela semente para poder ser rei. Eles não percebem isso. Eles não podem perceber. Então é tempo de desprezo, é tempo de escárnio. Escárnio. E quem vai escarnecer de você? O mundo não escarnece de nós mais. É o povo próprio da mensagem. O problema é nós dentro da mensagem agora. Escarnecer dentro da própria mensagem. Porque não vê o posicionamento da igreja de Deus hoje, que ela já está casada, e ela está aqui, eu digo, mas ela está aqui, ele está lá. Que casamento louco é esse daí de vocês? E eles não percebem que nós estamos casados com a palavra. O casamento com a palavra, nesse tempo, Malaquias 4 fez esse casamento, Apocalipse 10, 7 uniu para fazer esse casamento, São Lucas 17, 26 a 30 uniu para fazer esse casamento. Esses 3 ministérios uniu para fazer o casamento do crente com a palavra. Então, convertendo meu coração aos pais pentecostais, que são os apóstolos, revelando os mistérios, que eram os trovões que estavam escondidos em Apocalipse 10, que eram os mistérios dentro das 7 eras da igreja, que são os 7 selos, e trazendo para nós aí o Filho do Homem, que é a manifestação de Deus em carne, fazendo esse casamento, quer dizer, revelando essa palavra, e você se unindo com essa palavra revelada. Quando isso foi revelado para você, você casou com isso. Você casou com a palavra. Você está casado com a palavra. E agora começa a produzir frutos da palavra. E aí vem o escárnio. Mas ainda não foi para o céu, como é que você está casado? Era o mesmo que falava para José e Maria: vocês ainda não casaram, como que você está grávida? E já havia sido casado pela palavra, mas eles lá não entendiam. Eles queriam saber do casamento literal lá, ou num cartório, se tivesse a lei naquele tempo para fazer o casamento do cartório como nós fazemos hoje, e depois fazer também na igreja. Eles entendiam era isso. E Deus veio diferente. Deus veio do céu e fez uma escada, desceu para a terra lá na manjedoura, o lugar mais baixo. Ele desceu e nasceu lá, Deus se fazendo carne. Então agora é difícil para eles entender, porque Deus fez uma escada para subir. E essa escada começou com Lutero, os pés da escada, as coxas da igreja, você vai ver ali, que é formando o corpo, que é o tempo de Lutero. Os pentecostais chegaram nos ombros, e você tem um posicionamento dos pentecostais. Eles são dos ombros e lábios. O irmão Branham mostra isso daqui. O corpo, você tem o corpo da pirâmide representando as eras da igreja. As eras da igreja. Quando você chega no movimento pentecostal, eles são o movimento dos lábios. E o movimento de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7, São Lucas 17, 26 a 30, São João 14, 12 e outras escrituras, esse movimento é o movimento dos olhos, que é o movimento da vidência de um profeta que veio acima dos lábios, os olhos acima dos lábios. Mas você, muito bem, você tem mãos, mas você não vê com as mãos. Você tem pés, mas não vê com os pés, você anda. Você tem mãos, não vê com as mãos, você apalpa, você sente, você tem o tato.
Entende? Você tem a boca, você tem os lábios, mas com os lábios você não vê. Para ver, você tem que ver com aquilo que vê, é os olhos. Então, os pentecostais não podem ver por isso, porque são lábios. Então, eles não podem ver. Eles podem falar língua, podem falar muito, mas não podem ver, porque não tem olhos. A nossa era, irmãos, a era da vidência de um profeta, a era de um vidente, é a era do Filho do Homem. Essa é a nossa era. Tem muitos parágrafos aqui para provar isso. Mas para quem não vê, o que adianta você provar para ele? Ele diz, olha aqui. Ele diz, não, mas eu sou lábios, não olho. Mas olha, para você ver. Ele diz, não, mas eu não enxergo. Eu não estou enxergando isso aí. Você pega um pentecostal e mostra para eles Atos 2,38, não estou vendo nada. Não, arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, que você diz que é o seu Salvador. Batiza no nome dele. Ah, não, tem que ser Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Eles não enxergam Atos 2,38 como uma revelação de Mateus 28,19. Eles não enxergam. O mesmo é o povo, nós, dentro da mensagem. Aí está a mesma coisa, porque nós enxergamos profeta, nós enxergamos batismo. O difícil é enxergar esse casamento, e nesse casamento o que está acontecendo. Porque quando ele revelou a palavra, foi que fez o casamento. Sem revelação da palavra, não podia fazer casamento. Por quê? Porque o crente, ele é casado não com Malaquias 4 sem revelação, não com Mateus 17, 26 a 30, sem acontecimentos e revelações daquilo. O crente não é casado com Apocalipse 10, de 1 a 7, sem a abertura, sem um livro aberto. Não, ele é casado porque Malaquias 4 uniu com Apocalipse 10, 7, revelando os selos, revelando o que estava encoberto, estava em segredo durante o período de todas as 7 eras da igreja. E aí veio essa era do Filho do Homem, onde tem o profeta de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7, onde pode enxergar. Agora, o crente que teve os olhos abertos, ele vê, é tempo disso. Mas tem uns que não vê, tem uns que têm olhos, tem de olhos, mas não veem. Vocês têm olhos, mas não veem. Tem olhos para ler a Bíblia, mas não vê o acontecimento. Irmão, Jesus chamou o povo de hipócrita. Vocês diferenciais a face dos céus e não pode conhecer os sinais da minha vinda. Você sabe se o céu, a hora que o sol se põe, como o céu está, as nuvens avermelhadas, você diz, olha, haverá chuva, isso e aquilo. Se vocês conhecem, hipócritas, vocês conhecem os sinais do tempo e não conhecem os meus sinais, os sinais da minha vinda. Vocês conhecem tantos sinais naturais e astrólogo, sinais de astros, vocês conhecem, mas não conhecem o sinal do Filho do Homem, que veio para revelar toda a palavra, e ele veio para fazer esse casamento, unindo Apocalipse 10 e Malaquias 4, tinha que unir para poder fazer o casamento. Até Pilatos teve que unir com Herodes. Eles antes, diz a Bíblia, eram inimigos, mas para prender Jesus e matar Jesus, Pilatos se fez amigo de Herodes. Eles eram inimigos. Muitos que na própria mensagem são inimigos um do outro, vão fazer-se amigos para poder condenar a palavra revelada dos 7 selos, que o Cordeiro saiu do trono para revelar aqueles selos, que aquela era do Filho de Deus terminou para começar a era do Filho do Homem outra vez, que é o sinal de Deus para esse dia. Mas eles vão unir entre si para poder condenar outra vez. Os espíritos nunca morrem. Quando eu preguei aquela mensagem, essa é a verdade, porque eu li na mensagem do profeta. Os espíritos nunca morrem, as pessoas morrem, mas os espíritos nunca morrem. Está aí para entrar noutras pessoas, para fazer o mesmo que fez desde o tempo de Noé até agora. São espíritos que nunca morrem, estão aí. Agora, o que adianta tamanha luz
se a pessoa não tem olhos. Vou prosseguir no parágrafo 143 para me terminar esse parágrafo. Muito bem. Deus era no princípio, e ele continuou descendo através dos profetas e descendo até que Deus, ele mesmo, se tornou humano como nós. Foi até os pés da escada, um bebê nascido em uma manjedoura, odiado, rejeitado, desprezado e com um nome ruim, e tudo ele era. Então ele começou a levantar. Coisa boa é que Deus começa a levantar. A hora que ele começa a descer, é crítica, é humilhação, mas um dia você vai esperar. Um dia espera que nós vamos subir. Espera, um dia nós vamos subir. E aqui está, nós já começamos faz tempo. Começamos. Então ele começou a levantar. Veio. O dos pés, ele começou a construir a igreja, a noiva, voltando, de volta. E agora saindo da pedra principal, onde tudo se ajunta e faz um grande transfigurado corpo de Jesus Cristo. Deus é revelado em cada era através da sua palavra prometida para aquela era. É assim que Deus se revela. O 150, vamos para o 151 melhor agora. É o 151, 150 eu já li. Quando ele estava aqui na terra, ele era um filho à semelhança. Então ele foi morto, que era Cristo. A igreja tomou o lugar no martírio e passou através das eras negras e começou a construir sobre a fundação que vinha. Então, de onde veio a visão? No topo, na cabeça. Aonde a visão está? Não está no pé. Aonde a visão está? Não está na coxa. Onde a visão está? Não está no ombro. Onde a visão está? Não está nos lábios pentecostais. Onde a visão está? Na parte mais alta, na cabeça. A parte mais alta. Saiu da visão, já está a mente. Não tem nada acima. Aqui acima, eu vou ter que ler tudo isso para você poder entender. Como o irmão Brana explica isso aqui tão bem. 151 e 152. Eu vou ler para vocês. No topo, na cabeça, veio aquela visão de Nabucodonosor, veio ele descendo do princípio da era gentia, antes que o sangue fosse derramado para eles e fazer um pacto. Eles eram neófitos para ele, mas observem, quando isso desceu até embaixo, em um símbolo, trouxe isto para baixo, então isso começou a voltar, aí começou a subir outra vez, começou a voltar, voltando a igreja, veio dos pés, subindo, agora está no tempo da cabeça, tempo da cabeça. Ele diz aqui, agora a igreja está no tempo da cabeça, não no tempo dos ombros, que é a era de Laodiceia, não no tempo do pescoço, mas da cabeça agora. O tempo da cabeça. Vamos ver direitinho, porque esse é um dos melhores tempos para a igreja, que Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo. Agora, o 152, Cristo é revelado em sua própria palavra. Ele diz, observe a luz. Você não pode ver com as suas mãos, mesmo que é uma parte do seu corpo. Você não pode ver com as suas orelhas, embora ela possa ouvir. Você não pode ver com o nariz, embora ele possa cheirar. Você não pode ver com os lábios, embora eles falem. Aquela foi a era pentecostal, os lábios. Aquela foi a era pentecostal. Porém, agora estamos no tempo dos olhos. A visão vem. Agora não há mais nenhuma faculdade que move além dos olhos. Presta atenção, meus irmãos. Acima da boca, dos lábios, teve uma faculdade que moveu. Como chama? Acima da boca teve uma faculdade que moveu. Olha aqui, no seu corpo humano, acima dos lábios tem outra, que é o nariz, por onde você pode cheirar. Acima do nariz, o que vem? Os olhos, o qual você pode ver. Mas e acima dos olhos, o que vem? Que faculdade você tem aqui, ó? Você entende? Então, esse é o natural, é a sua mente acima. Assim a igreja de Cristo, ela veio dos pés até formar nos lábios com os pentecostais. Quando chegou no irmão Brana, é o profeta, porque o profeta vê, é o vidente. Por quê?
os pentecostais não puderam ver nem o batismo em nome de Jesus Cristo? Porque faltou profeta. Eles tinham dons de profecia, mas não tinha o profeta. Dons de profecia não são olhos, são dons que são examinados por 2 ou 3 dentro da igreja, para depois ser entregue para a própria igreja. Tem que ser examinado, diz São Paulo. Você vai ler 1 Coríntios 12, 14, você vai ver isso. Tem que ser examinado esses dons de profecia. Mas um profeta é um vidente. Você não tem que examinar um profeta, você tem que crer nele, porque ele tem o assim, diz o Senhor. E esse é o período que vivemos no tempo do irmão Brana, o tempo do vidente, o tempo de um profeta, o tempo do 7º olho do cordeiro, o tempo do 7º chifre do cordeiro, que é a 7ª era. O 7º olho é o 7º mensageiro. Os 7 mensageiros está em Apocalipse 1:20, que são 7 olhos de Deus que discorrem por toda a terra. Então, por que os irmãos pentecostais não puderam enxergar o batismo em nome de Jesus Cristo? Porque eles não têm olhos, são lábios, não têm olhos. Se eles fossem os olhos, eles enxergariam. E logo você chega no profeta, um vidente, aí você vê um profeta, muito bem. Por que você não pode ver os mistérios que foi revelado? Você é uma pirâmide. Você sabe que você é uma pirâmide. E aí está. A sua alma, ela está em formato de pirâmide, porque é onde Deus está se manifestando, na sua alma. E chegou o seu tempo. Aqui chegou o seu tempo. Porque as pessoas não conseguem ver a revelação dos selos, que não está nos lábios, está acima dos olhos. A revelação está naquela copinha que tem ali em cima, que nós conhecemos como a pedra angular, que desce sobre a pirâmide. Naquela pedra foi onde o profeta teve aquele sonho do irmão, que ele estava com uma alavanca descobrindo a copa da pirâmide. Aí que está a mente de Cristo. A hora que abre aqui em cima, na parte superior, onde não tem mais movimento, é por isso que nós ficamos careca. O irmão Brana explica aqui, ó. Por isso que nós ficamos careca, porque ó, até os olhos tudo move. Olha para você ver, o seu olho move, mas passou para cima do seu olho, então aqui já não tem mais nenhum movimento. Ainda que o seu cabelo é irrigado pelo sangue, mas não tem nenhum movimento. É por isso que o cabelo cai. Ele não tem, aqui não tem movimento aqui em cima. E não tendo movimento, o cabelo cai. Ele explica isso daqui, ó, 152. Porém agora estamos no tempo dos olhos, a visão. Agora, não há nenhuma faculdade que move além dos olhos. Não é isto certo? O seguinte é a inteligência, o que é Cristo, Ele mesmo, o qual controla o corpo inteiro. Cristo é o cabeça, Ele controla o corpo inteiro. Eu não quero bater outra vez naquilo que bati ontem, que tem muitos que não têm cabeça. Tem muitos meus membros da igreja que não têm cabeça, porque eles falam assim. Eu tenho recebido e-mails de pessoas que dizem que não creem em pastor, porque o pastor dessas pessoas, ele diz, é o Espírito Santo que é meu pastor. E o irmão Brana vem e diz que o Espírito Santo tem que estar em alguém. O Espírito Santo, para te pastorear, tem que estar em alguém. E como você faz com isso? O que você faz com isso? Se você acha que tem o Espírito Santo para te pastorear, e sendo que o Espírito Santo tem que estar em alguém para poder você ouvir sua palavra, suas ordens. É assim como a mulher e o marido, ela tem que ouvir o cabeça, mas o cabeça dela é um homem, é o marido dela, ela tem que ouvir. O crente precisa ouvir o pastor. Agora, ele vai ouvir o pastor, você vai ter duas coisas, que o irmão Brana diz que você precisa de obediência a pastor. Paulo pregou isso: obedecei vossos pastores, porque velai pelas vossas almas. Hebreus 13. Por quê? A pessoa não tem respeito, não obedece, faz
o que o pastor diz. Não seria bom você fazer. Tem gente que já tem experiência disso, que vem e pede um conselho para o pastor, e o pastor dá aquele conselho para aquela pessoa, e ela desobedece, ela vai e quebra a cabeça. Elas têm experiência disso. A mulher deveria pedir conselho para o marido, mas ela acha que ela é do mesmo tamanho do marido, principalmente se ela for grande. Porque se ela for baixinha, ela já acha que é do tamanho do marido. Agora, quando ela já é do tamanho do marido, ou maior que ele, que é ele que tem que dar uma olhadinha para cima, como é que vai, bem? É ele que tem que dar uma olhadinha para cima. Aí que ficou mais difícil para ela poder parar em certa situação e dizer assim: o que você quer que eu faça? Eu quero te ouvir. Ela não para ouvir, não para. Assim a igreja que nós falamos ontem, que não parou para ouvir Cristo em Laodiceia. Jesus teve que largar dela, Jesus teve que tomar outra, porque não tem cabimento. É uma igreja desobediente, não respeita a cabeça. Eles são seus próprios pastores. Tem membro que são seus próprios pastores, sua própria cabeça. Como mulher casada, são suas próprias cabeças. Elas não têm marido como cabeça. E a igreja de Laodiceia é sua própria cabeça. Ela não tem Cristo como cabeça, porque Cristo foi posto para fora dela. E eu não estou nervoso. Aleluia. Muito bem. Quase que não vai dar para mim falar nada do que eu queria falar. Mas o irmão Brana disse que o problema, isso é porque eles clamam que o homem fica careca logo. É porque não há nenhum exercício para desenvolver os músculos no cabelo, no couro cabeludo, no crânio. Vem? Isso não tem um amortecedor para então que eles possam receber sangue lá em cima. O sangue não bombearia, vem? Não subiria, forneceria sangue, claro. A raiz do cabelo vive de sangue. Agora descobrimos que aquela parte, vê, não há nada além dos olhos. Não há movimento. Além do movimento profético do dia, não tem movimento mais. Agora é tempo de careca. Se o povo percebesse o movimento que queira levantar depois do sétimo anjo, é um movimento careca. É um movimento que não tem a irrigação correta. É por isso que cai cabelo. Não creio nisso, não creio naquilo. Os cabelinhos vai caindo. Eu não creio que o Cordeiro saiu do trono. Eu não creio que a era terminou. O cabelo caiu. Movimento careca. Depois do profeta, eles levantam um movimento acima dos olhos do que o profeta disse. Porque se ele diz nos selos, os selos é o movimento, irmãos, os selos é o movimento dos olhos. Os selos é o movimento da vidência de Deus na terra. Acima disso, você não tem nenhum movimento. Só vai caindo. As doutrinas verdadeiras caem. Daqui a pouco você vê no crente, aquela mulher já está cortando cabelo, aquela mocinha também já está tirando sobrancelha, já está usando roupa igual o mundo mesmo. O que aconteceu? É que caiu o cabelo. É movimento careca que eles têm. Não há um movimento perfeito lá em cima. Por quê? Porque está acima dos olhos. Vocês estão me entendendo? E na mensagem é a mesma coisa. Eles dizem: eu não creio nisso, eu não creio naquilo. E quando o profeta diz nos selos que é aquilo, você precisa crer naquilo. Porque os selos é a terceira etapa, que o próprio Deus diz: não diga a ninguém. Então isso daqui é um segredo, que é o eleito que descobre que não pode de maneira alguma ficar sem obedecer essa parte da palavra de Deus revelada no intervalo, no primeiro selo, nos selos, tudo revelado nos selos. Você não pode deixar de crer naquilo, porque se você deixa de crer naquilo, você é um careca espiritual. Amém? Entendeu? Ô, irmão, quantos minutinhos ainda tem aí para mim fazer um respaldo aqui? Para fazer o respaldo, eu vou ler o 158. Então vemos que a luz do entardecer está aqui. Você vê? Eu vejo. A luz do entardecer está aqui. O que adianta ter luz se você não possui nenhum olho para ver como se ajeitar por aí? Que adianta ter luz? Você não tem olho? Então para você tanto faz trevas como luz. Aí tem os insetos noturnos.
Você sabe dos insetos noturnos? A barata apagou a luz, você vê, a barata está por todo lado. Apagou a luz, é um inseto noturno. O morcego é noturno, não gosta de luz, não gosta do dia. E muitos irmãos são inseto noturno. Eles não gostam da luz. Os selos foram abertos. Não, mas não é assim, porque você quer ficar em trevas. Quando o selo para ser aberto, o cordeiro saiu do trono, terminou o trabalho, o ministério de filho de Deus, e começou outra vez o ministério de filho do homem. E eles dizem: eu não creio. Você não crê porque você está em trevas, você é um inseto noturno. Se você estivesse na luz, você creria. Se você tivesse olhos para ver, você veria. Tendo olhos, não veem. Mas olha como isso é bom, o que o Senhor Jesus disse: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Os vossos olhos veem o que aconteceu na abertura dos selos. Os olhos têm que ver. Mas bem-aventurado, por quê? Porque tem olhos. Mas quem não tem olhos, como ver? A luz. Ele diz: mas não estou enxergando. Você não enxerga porque não tem olho. Mas que tem luz, tem. Você sabe que tem luz. Se você não possui nenhum olho para ver, como se ajeitar por aí? O que é a luz do entardecer? O que é? A luz acende para revelar algo. Não é isso correto? Se há algo aqui que você está sentindo e você não pode compreender o que é na escuridão, então acenda a luz. Aí o profeta veio e pregou uma mensagem: há um homem aqui que pode acender a luz. Ele não pregou assim: há um Deus aqui, porque Deus sempre usa o homem para acender a luz. Há um homem aqui que pode acender a luz. Há um profeta que pode te dizer como que os selos foram revelados e os trovões revelados dentro dos 7 selos. Há um homem aqui que pode acender a luz. Mas que adianta o homem acender a luz e você não ter olho para ver essa luz, essa revelação? Que adianta? É para revelar. O que é para Malaquias 4 fazer? Vem fazer a mesma coisa. O que era para fazer a abertura dos 7 selos? Por que estão estas denominações cambaleando neste? É para revelar, trazer para fora. Se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade da revelação para você? Tem que haver olho primeiro para ver. Se não tem olho, foi revelado, mas você não viu, porque não tem olho. E muitos não têm o olho do profeta do dia. Eles têm olho da primeira e segunda etapa, mas a primeira e segunda etapa não tem olho da terceira. A terceira etapa é olho de enxergar mistérios revelados. Não é isso correto? Para revelar Malaquias 4, revelar São Lucas 17:30, São João 14:12, também São João 15:24, São João 16:13 e também revelar Apocalipse 10, de 1 a 7. A abertura dos 7 selos e a mensagem do 7º anjo para abrir, para revelar quando vier a luz do entardecer. Então todas essas coisas tinham que acontecer na luz do entardecer. Quando viesse a luz. Agora quem é que vai ver? Ô irmão, a luz. Alguém diz: eu não vejo nada. Por certo, você é cego. O que foi que te cegou? O Deus desta era maligna cegou o entendimento dos incrédulos. Esse é o problema. Cegou o entendimento dos incrédulos. Por quê que não cega o entendimento dos crentes? Porque o crente verdadeiro, ele enxerga batismo em nome de Jesus Cristo, enxerga profeta, enxerga a posição da mulher calada na igreja, enxerga um crente revelado, um crente que tem olhos, enxerga que os selos foram abertos, que os trovões estão revelados, que a terceira etapa está cumprida. Por quê? Porque você tem olhos para ver que isso já aconteceu. Mas tem uns que têm olhos e não veem, e nós queremos que eles vejam. Vejo, irmão. Mas eles dizem: não vejo nada, irmão, não vejo isso aí não. E eles dizem: eu não quero nem ver. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Bem-aventurado Senhor Jesus, queremos ser esse instrumento bem-aventurado, porque vê a manifestação do Senhor em cada dia, quando o Senhor está operando. E nesse tempo,
o Senhor operou através do seu profeta para que pudesse a mente de Cristo vir sobre a igreja, assim como a sua mente veio sobre os olhos do profeta. Era a mente do Senhor sobre os olhos do profeta. Agora é a mente do Senhor sobre os olhos da igreja, que casou com o Senhor Jesus Cristo através da palavra, que quem fez esse casamento foi o ministério do Filho do Homem. Estamos agradecidos por estas bênçãos, por esta luz e por poder enxergar, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Se você não tem enxergado, diga para ele: vem guiar-me. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar.